Salve rapaziada, por aqui professor Daniel Comanducci, estamos juntos aí mais uma vez, hoje para uma aula sobre meios de transporte. Como é uma aula muito extensa, a gente vai dividir ela em duas partes, espero que vocês gostem, vamos junto! Vamos falar um pouco sobre a importância dos transportes. Como nos últimos anos, no final do século XX ao início do século XXI, a circulação de mercadorias, a circulação de pessoas, de capitais, vem estando cada vez mais intensa, resultado do processo de globalização. Os transportes hoje vêm desempenhando um papel cada vez mais importante. Toda a evolução tecnológica, toda a evolução dos últimos anos, da velocidade, da capacidade de carga, tem feito com que esse processo de transporte de mercadorias, de pessoas, se torne cada vez mais intenso, fazendo com que a globalização tenha a dimensão que a gente conhece hoje aí. Muito bem, para a gente falar a respeito dos transportes, é importante a gente especificar fatores determinantes que acabam por influenciar a escolha de um meio de transporte. Quando eu vou falar sobre transportar, vamos imaginar um transporte de mercadorias, de cargas em geral. Transportar alguma coisa. Como é que eu vou saber se a melhor opção é a rodovia, ferrovia, hidrovia, etc? Em primeiro lugar, a gente tem que observar a distância a ser percorrida. Por muitas vezes a gente tem aquela máxima de que o Brasil deveria ter investido mais em ferrovia do que em rodovia. Ok, em relação a essa fala, na maioria das vezes isso se confirma. Só que quando a gente vai fazer um transporte de mercadorias em curta distância, nesse caso, a rodovia é muito mais vantajosa, uma vez que ela faz uma ligação direta, de porta a porta. A rodovia, ela pega a mercadoria na porta de quem está vendendo e entrega na porta de quem está comprando. Ao passo que a ferrovia tem o seu transporte mais limitado aos trilhos e precisa de um transporte para complementar isso. Agora, a longas distâncias, por esse motivo, fala-se que o Brasil deveria ter investido mais em ferrovia, visto que o Brasil é um país de dimensões continentais. Para longas distâncias, não há dúvida que a ferrovia seria muito mais vantajosa entre as modalidades terrestres de transporte. Outro fator a ser observado também é a urgência que você tem que o produto chegue até o destino, caso você precise que o produto chegue rápido, uma carga perecível, um transporte, por exemplo, de órgãos a serem transplantados, isso acaba exigindo que o transporte seja mais rápido, mais eficiente. Em caso contrário, quando se vai transportar commodity como grãos, milho, soja, aí você usa um transporte mais barato, que geralmente, tradicionalmente, é um transporte mais lento. Outro fator que interfere muito na hora de escolher o transporte são também as condições físicas e naturais da região. Por exemplo, a Rússia ela tem certas dificuldades de utilização de hidrovias na época do inverno em função do congelamento dos seus rios. Temos, por exemplo, situações que dificultam a implantação de ferrovia na Cordilheira dos Andes, que é a questão da altitude. Então, condições físicas naturais podem ter uma influência muito determinante também, relevo, clima, na hora de escolher o meio de transporte. Fora esses aspectos, tem que ser observado também o custo da mercadoria em relação ao custo daquilo que vai ser transportado. Se você transporta cargas de baixo valor agregado, como as commodities, o transporte tem que ser mais barato. Ferrovia, hidrovia seriam adequadas. Para transportar cargas de alto valor, até em função da questão da segurança, aí você transporta em meios mais seguros, que tradicionalmente são um pouco mais caros. Até mesmo em rodovia, muitas vezes você vê que os caminhões têm que ser acompanhados por carros batedores, de segurança, escolta armada, e isso acaba encarecendo um pouco o transporte. Você não vai, por exemplo, imaginar produtos de alto valor agregado, uma obra de arte de valor inestimável sendo transportado numa ferrovia, por exemplo. Não é verdade? Ao passo que você não vai imaginar um monte de saca de soja num avião, até porque o frete fica mais caro do que a mercadoria, ao final das contas aí. Então são vários os fatores que determinam. O custo do frete também pode ser importante. Se você tem a opção de escolher pelo valor do transporte a ser analisado, tomando a ferrovia como referência, por exemplo. A hidrovia, transporte aquático, ele é 3 vezes mais barato que a ferrovia, assim como o transporte por meio de dutos. A rodovia, por sua vez, já é 5 vezes mais cara do que a ferrovia, e o transporte aéreo, por esse motivo,
embora os aviões estejam cada vez maiores, com capacidade de carga, mas ainda assim é limitada a quantidade de carga que um avião transporta em vista de uma ferrovia, de uma rodovia, e também, em relação à ferrovia, o transporte aéreo é 17 vezes mais caro. Então isso tudo acaba pesando muito na hora da escolha. Resumindo, juntando tudo isso que a gente falou aqui agora, escolher o meio de transporte a ser utilizado é uma estratégia, planejamento, adequação, tudo isso tem que ser avaliado, prós e contras, na hora de escolher o meio de transporte mais apropriado. Em relação a esses meios de transporte, vamos começar então falando sobre o transporte ou os transportes terrestres, que é o transporte rodoviário e o transporte ferroviário. Em conjunto, representam no Brasil, por exemplo, 82% de todas as cargas que circulam pelo nosso país vão por essas duas modalidades, começando pela rodovia. Transporte rodoviário, o que é inclusive passível de muitas críticas, é responsável por 61% das cargas que circulam pelo Brasil. O Brasil é tão dependente do transporte rodoviário que não há muito tempo atrás, quando os caminhoneiros fizeram uma grande paralisação, em função de melhorias das condições de trabalho, tarifas mais justas de frete, também em relação a custos de combustíveis, uma vez que muitos caminhoneiros reclamavam que quase 80% dos ganhos eram gastos com combustível, alimentação, hospedagem, em relação ao total do frete que era pago. A gente viu que naquela paralisação, o Brasil praticamente parou, ou parou, na verdade. Faltaram combustíveis nos postos, faltaram alimentos e recursos básicos de subsistência em supermercados. Então, uma máxima que os movimentos de caminhoneiros falam no Brasil, que é uma grande verdade, é que sem caminhão o Brasil para. E ser tão refém de um meio de transporte se torna muito perigoso. Isso mostra realmente a falha histórica do Brasil de não ter investido numa diversificação de meios de transporte ao longo da sua história mais recente. Pois bem, mas em relação ao transporte rodoviário, não que ele seja ruim em todos os aspectos, não é isso, pelo contrário, vamos até falar algumas vantagens. Na hora de construir uma rodovia, o custo é muito mais baixo do que construir uma ferrovia, por exemplo. Tá? É um transporte que apresenta mais agilidade, mais rapidez do que um transporte ferroviário. É um transporte também que tem aquela vantagem de ligação porta a porta, pega na porta de quem está vendendo, entrega na porta de quem está comprando. É também um transporte que movimenta e gera muitos empregos no Brasil, do caminhoneiro, as pessoas que trabalham com oficinas mecânicas, autopeças, postos de combustível, restaurantes de beira de estrada, pessoas que trabalham com a construção e própria manutenção das rodovias. Resumidamente falando, é um transporte que tem sim também as suas vantagens, né? O fato dele não ficar tão restrito como a ferrovia fica apenas aos trilhos. Então tem as suas vantagens. No entanto, é um transporte que tem também os seus pontos negativos, porque apresenta um custo de manutenção muito alto. É barato para fazer? Sim, mas na hora de fazer a manutenção também o custo é muito elevado. As operações de restauração, tapa-buraco, reforço de sinalização horizontal, sinalização vertical, mato que cresce em acostamento, tudo isso faz com que a rodovia, no final das contas, é o famoso barato que sai caro. Além de ter uma manutenção muito alta, é um transporte também que, comparativo à ferrovia, tem uma capacidade de carga muito menor. Se imaginar uma composição ferroviária com 60 vagões comparativo à capacidade de carga de um caminhão, não tem nem muito bem o que a gente fazer, não tem nem muito bem o que comparar. Capacidade de carga mais limitada. Nós podemos também considerar também um dos grandes problemas do transporte rodoviário no Brasil é o gasto de combustível mais elevado, que torna inclusive o frete mais alto, que isso acaba influenciando diretamente no custo da mercadoria, do produto que você compra no supermercado, que compramos nas farmácias, visto que o custo do país ele se eleva à medida que o país tem uma matriz de transporte mais onerosa. E o problema muito sério é que isso faz com que o consumo diminua, consequentemente, porque o produto está mais caro, diminui o consumo, logo o comércio vende menos e demite, a indústria produz menos e acaba também demitindo. Temos aí, por exemplo, um impacto muito amplo na economia. E o próprio setor de transporte, que vai ter menos mercadoria para fazer circular e menos empregos gerados nesse segmento aí. Dentre os problemas maiores, o Brasil figura aí
entre os 3 países do mundo em que mais ocorrem e morrem pessoas vítimas de acidentes rodoviários. Se a gente olhar na proporcionalidade, alguns países que podem até superar o Brasil em número de mortes por acidentes rodoviários, China, Índia, ou pelo menos equiparam-se, mas são países muito mais populosos. Então, na proporcionalidade, é o país mais violento. Um dado alarmante é que em muitas ocasiões, né, gente, ao longo de um ano, no Brasil morrem mais pessoas vítimas de acidentes rodoviários do que morrem pessoas vítimas de guerras no Oriente Médio, por exemplo. Então, um verdadeiro genocídio que a gente vê nas nossas rodovias, que muitas vezes, quando a gente fala da estrutura rodoviária no Brasil, o Brasil tem 61% das cargas circulam pelas rodovias, como dito no início. Mas rodovias com traçados às vezes mal delineadas, também o fato do nosso relevo, especialmente no Sudeste, ser um relevo com muita serra, muito planalto, o traçado com muitas curvas, incluso o estado de Minas Gerais, que tem a maior malha rodoviária do país e o maior índice de acidentes também. Muitas vezes rodovias em mau estado de conservação, fazendo então com que os problemas ocorram. Uma das polêmicas ultimamente que a gente tem percebido também é que para melhorar a estrutura rodoviária, o governo tem transferido essa responsabilidade para as empresas privadas, dentro de parcerias público-privadas, que são as concessões por certo tempo, ou mesmo através das privatizações. Logo, quando a gente vai circulando por rodovias em bom estado de conservação, fatalmente você vai acabar parando num posto de pedágio mais hora, menos hora. Certa ocasião, recente, uma pesquisa mostrou que o nível de satisfação dos usuários de rodovias que trafegam por rodovias pedagiadas é superior a 83%. 83% dos usuários aprovam rodovias pedagiadas. No entanto, quando essas rodovias são BRs, cuidadas pelo governo federal, MGs, SPs, cuidadas pelo governo estadual, esse nível de aprovação não chega sequer a 13%. Então, fica essa reflexão sobre o transporte rodoviário, que o Brasil tem sua importância ao transporte rodoviário. A crítica não é ter investido na rodovia, e sim não ter investido tanto em ferrovia. Tá? Para falar sobre ferrovia no Brasil e de modo geral, vamos então aos critérios gerais do transporte ferroviário. Bom, as ferrovias têm como vantagens iniciais o fato da capacidade de carga dela ser muito mais elevada. Uma composição ferroviária com 60 vagões, ela transporta mercadoria, que nas rodovias seriam necessários aí pelo menos 120 caminhões de porte, digamos, médio normal, tá? Gastando muito menos combustível, proporcionalmente 5 vezes menos combustível do que a rodovia, então menos poluente, contribui menos com a emissão de gases estufa e faz com que o frete se torne muito mais barato. Além do que é um meio de transporte muito mais seguro. É só a gente observar que se o Brasil só 21% das cargas trafegam por ferrovia, a Rússia, que é um país muito grande também, até muito maior que o Brasil, esse índice é de 81%. 81% das cargas que circulam pela Rússia usam a ferrovia e isso diminui muito o índice de acidentes rodoviários aí, por exemplo. Então é um meio de transporte com maior capacidade, com mais segurança, então apresenta-se aí várias vantagens. A grande questão é que não apenas no Brasil, mas em muitos países do mundo, desde o início do século XX, com o advento da indústria automobilística, as ferrovias acabaram tendo essa grande concorrência da rodovia, que tem lá também, vimos há pouco, suas vantagens. No entanto, muitas vezes o processo de abandono das redes ferroviárias vem realmente por causa da força que a indústria automobilística tem, que no Brasil passa a ser muito perceptível a partir do governo de Juscelino Kubitschek, que por mais que tenha tentado estimular o transporte ferroviário, não contou com o apoio de praticamente nenhum segmento naquele momento em que grandes indústrias e grandes transnacionais do segmento automobilístico vinham para o Brasil naquele grande momento de desenvolvimento, dos 50 anos em 5, no entanto. A ferrovia, por sua vez, traz como inconvenientes o fato dela ser restrita aos trilhos, ela não consegue circular se não tiver o trilho ali. O fato também dela ser mais lenta, uma lentidão também que é relativa, porque se você considerar 60 vagões sendo
né, transportados por trilhos numa composição ferroviária, peso também, mas ela não consegue também transpor barreiras de relevo mais acidentadas, exceto situações que com a evolução tecnológica dá para você fazer pontes, túneis, assim como nas rodovias também, mas vamos considerar que a rodovia transpõe barreiras naturais, sobretudo de relevo, com muito mais facilidade. Então, resumidamente, todos os meios de transporte têm seus prós e contras. Ao final das contas, a ferrovia tem aquele aspecto também de que você tem que levar a mercadoria até uma estação. Quando ela chega ao destino, um caminhão tem que ir na estação buscar a mercadoria, você, né, tem que ter um transporte, a gente até chama isso de intermodal. Né? Cada modalidade de transporte acaba tendo uma complementaridade. Transporte intermodal é quando a carga começa a ser transportada por um meio de transporte e termina por outro. Por exemplo, a ferrovia dificilmente ela liga o consumidor direto àquele que está comprando. Você precisa de um caminhão para levar até a estação, um caminhão para buscar depois que ela chega, e acaba com isso. Por esse motivo, a ferrovia não tão vantajosa quando envolve transporte de curta distância. Uma reflexão interessante é que a Alemanha, por exemplo, utiliza a rodovia tanto quanto o Brasil. 60%, 61% das cargas que circulam no Brasil usa rodovia, na Alemanha também. Agora, por que na Alemanha isso é adequado e no Brasil é inadequado? Porque a Alemanha é um país de pequena extensão territorial. A Alemanha é menor que o estado de São Paulo. Então, para curtas distâncias, como dito, ainda mais que a maioria das cidades alemãs mais importantes ficam só na metade ocidental, né? Acaba que a rodovia lá é mais adequada em muitas situações. Muito embora a Alemanha tenha uma rede ferroviária extraordinária também. Para transporte de passageiros, por exemplo, não apenas a Alemanha, mas o continente europeu como um todo, tem investido muito no TGV, para transporte de passageiros, que é o trem de alta velocidade. Hoje, muito importante, inclusive, para fazer uma ligação entre países europeus. Hoje o TGV permite que um turista tome seu café da manhã na Espanha, almoce, por exemplo, na França e jante na Alemanha, né, pela rapidez com que ele liga os países um ao outro. Aí, tá? Também tem se utilizado muito o TGV no deslocamento de pacientes, né, vítimas aí do coronavírus, para fazer o deslocamento de cidades mais saturadas para aquelas que ainda apresentam leitos disponíveis. Então, um transporte que pode ajudar muito, né, não apenas para o transporte de passageiros, mas em momentos de crise como a que o planeta vem vivenciando em relação ao coronavírus. Aí. Isso é tudo, pessoal, por hoje. Nos vemos em breve na segunda parte da aula. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, deixe os seus comentários. Vocês pararam de comentar nos últimos vídeos, hein? Vamos deixar comentário, críticas, sugestões e nos vemos em breve. Logo, logo, a segunda parte da aula vai estar disponível. Um abraço.